Reis, capítulo 1. Quero ser breve. Bendito seja o nome do Senhor. Do versículo 1 até o versículo 2, que diz assim: E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel, e caiu Acasias da grade de um quarto alto que tinha em Samaria. E adoeceu e enviou mensageiros e disse: Ide e perguntai a Baal-zebum, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Versículo 3. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe, para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dizeres: Porventura, não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebum, Deus de Ecrom. Após a morte de Acabe, o seu filho Acasias, ele reina. E pois ele reinando, a Bíblia diz que o rei de Moabe se revolta contra ele. Ele sobe no quarto, na varanda de um quarto alto em Samaria, e a Bíblia relata que este homem ele cai. E quando ele cai de lá de cima, ele chama 2 mensageiros que vá até Baal-zebum, Deus de Ecrom. Não era o mesmo Deus cananeu que Jezabel e Acabe eles adoravam, mas era um Deus que tinha o seu templo na terra de Ecrom, que tinha um espírito de profecia que eles acreditavam. Mas quando o mensageiro estava indo, a Bíblia diz que o anjo do Senhor se apresenta diante de Elias e diz: Elias, levanta-te, para te encontrares com o mensageiro do rei de Samaria, e diga para ele: não há Deus em Israel, para que tu mandes consultar a Baal-zebum, Deus de Ecrom, que da cama que ele subiu, ele não vai descer. A Bíblia diz que agora os mensageiros voltam, e quando ele chega no palácio, a Bíblia diz que o rei olha para ele e diz assim: o que há que voltasse tão cedo? Ele disse: um homem nos saiu ao encontro e mandou te dizer, ó rei, se não tem Deus em Israel, para que tu mandes consultar Baal-zebum, Deus de Ecrom, e que da cama que tu subiu, tu não vai descer mais. A Bíblia relata que naquele momento, Acasias pergunta o nome do homem que falou aos mensageiros. E ele disse: olha rei, era um homem vestido de pelo de camelo, e este homem chegou e disse que da cama que tu subiu, tu não vai descer. A Bíblia diz que este homem agora, o rei, ele diz assim: Elias o tisbita. E agora ele manda o mensageiro para que vá o capitão dos seus 50. E quando chega, Elias está em cima do monte. E o capitão chega e diz: Elias, homem de Deus. O rei disse: desce. Ele disse: eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. A Bíblia relata também que na mesma hora o fogo desceu e consumiu aqueles capitão. Depois, ele, quando não teve sucesso do primeiro, ele manda o segundo. Mas só que o segundo, quando ele chega, ele diz: Elias, desce depressa, porque o rei quer falar contigo. Ele disse: eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Naquela hora, o fogo desceu e consumiu aqueles 50 e os seus capitões. Mas quando o terceiro chegou diante do homem de Deus, o poder da humilhação é tão grande que quando ele chega, ele olha para Elias, ele fala a mesma coisa que os 2 capitães falou. Quando ele chega, ele diz: Elias, homem de Deus, peço-te, preciosa a minha vida e desses 50 que está comigo. Desce, Elias. E ele desce para se encontrar com o rei Acasias. E quando ele chega, a Bíblia diz que Elias olhou para ele e disse: ei, não há Deus em Israel, para que tu mandes consultar a Baal-zebum, Deus de Ecrom, que da cama que tu subiu, Acasias, tu não vai descer mais. E naquele momento, aquele rei morre. Só que a Bíblia diz que ele tinha um irmão dele, chamado Jorão. E Jorão, naquele momento, ele assume o reinado. E a Bíblia diz que naquela hora, ele reinando, ele agora faz mal e tira aquelas estátuas, aquilo que era idolatria, mas não se afastou
do pecado de Jeroboão, que fez pecar Israel. Olha o que Deus faz. Ele permite o inimigo se levantar para que a nação volte. Mas quando a nação está cega, ela não enxerga o mandado de Deus. E agora o que é que acontece? Ele sai de Samaria, ele faz revista de todo Israel e manda um mensageiro até Judá para dizer para Josafá: o rei dos Moabitas se levantou contra mim, irás tu comigo à guerra? Ele disse: eu irei, eu serei como tu, o teu povo com o meu povo, o meu cavalo com o teu cavalo. Aí ele pergunta e diz: qual é o caminho que a gente vai guerrear? Ele diz: pelo deserto de Edom. Quando chega no deserto de Edom, a Bíblia diz que a água acaba, a comida acaba, e o rei de Israel diz assim: o Senhor nos trouxe aqui para morrer no deserto. Não foi Deus que mandou, foi eles mesmos que queriam ir. Porque quando nós tomamos não a direção que Deus não manda, é fracasso na certa. Mas quando Deus manda, tudo vai dar certo para a glória de Deus, e o nome do Senhor será glorificado. Só que a Bíblia diz que naquela hora que está todo mundo sedento no deserto. Deserto não mata crente, não. Deserto é só uma aperfeiçoação para que a tua fé cresça diante do Todo-Poderoso. Deus está dizendo: no meio do deserto eu tenho providência para a tua vida. No meio do deserto eu tenho agir de Deus na tua vida. E Deus está dizendo assim, ó: vai dar certo. Vai dar certo. Olha para sua irmã e fala: vai dar certo. Vai dar certo para a glória de Deus. Vai dar certo. Aleluia. A Bíblia diz que naquela hora, Josafá está no meio. E ele diz assim: não tem ninguém aqui, não tem nenhum profeta do Senhor, para que a gente consulte o Senhor por ele. Aí um dos servos do rei de Israel disse: tem. Eliseu, filho de Safate, que deitava água na mão de Elias. Ô irmão, continua deitando a água na mão do profeta, que vai chegar a tua vez. Continua jogando água, que vai chegar a tua vez. A Bíblia diz que quando agora desce os reis na presença do profeta, o profeta olha agora para Jorão e disse: o que é que eu tenho contigo? Vai aos profetas do teu pai, aos profetas da tua mãe. Ele disse: não, o Senhor nos trouxe aqui para dar nas mãos dos inimigos. Aí ele disse: olha, se eu não respeitasse, vive o Senhor dos exércitos, se eu não respeitasse Josafá que está contigo, eu nem olhava para a tua cara. Ô irmão, vale a pena ser fiel na presença de Deus. Vale a pena. Alabaxete. Deus está dizendo: na tua fidelidade eu vou estender as minhas mãos, e a minha glória vai descer dentro da tua casa. A Bíblia diz que Eliseu olhou e disse: trazei-me um tangedor. Ô irmão, onde tem adorador tem a glória de Deus. Porque antes de ser pregador, temos que ser adorador diante do Todo-Poderoso. Quando o tangedor chega tocando, todo mundo cansado no meio do deserto, a Bíblia diz que quando ele começa a tocar, a mão do Senhor vem sobre a vida de Eliseu, e Eliseu abre a boca e diz: ei, fazei muitas covas nesse vale, nesse deserto. Faz cova, porque vai acontecer. Quer ver Deus multiplicar a bênção dele na tua igreja? Quer ver Deus multiplicar o rebanho? Desce e cava a cova, porque a glória de Deus vai chegar. A Bíblia diz que naquela hora, quando Eliseu fala, a Bíblia diz que naquela hora que eles fizeram a cova: faz a tua parte que Deus vai fazer a dele. Ele olhou e disse: olha, não vereis vento e não vereis chuva, mas todavia
Este vale vai se encher de água. Deus está dizendo que o vale vai se encher de água. Deus está dizendo que no meio da peleja Ele vai agir e o nome dele será glorificado. Não olhe para mim com cara feia não, porque aqui não tem estrela. Aqui tem profeta diante de Deus e o nome do Senhor será glorificado. Deus está dizendo que no meio do deserto vai brotar de baixo. Não vai precisar da natureza, Ele mesmo vai mandar. Ele labandou que me dará baxéria. Ele vai brotar de baixo. Mas como vai ser? Na providência de Deus. Deus é o Deus que age. Oh, meu irmão, é hoje. Tu tá com medo da peleja por quê? Quem te garante a vitória é Deus. Quem te garante a vitória é Deus. Quem te garante a vitória é Deus. Deus abençoe, irmão. Não vou passar do horário.